Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês a resenha, um vídeo de opinião sobre um dos livros que mais me deixaram confusos, um dos livros mais surreais que eu li ao longo de toda a minha vida como leitor. E como vocês puderam ver pelo título do vídeo e claro pela thumb, eu estou falando de O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, mesma autora de O Circo da Noite, que vai ter relançamento aqui no Brasil agora nesse segundo semestre, já no mês que vem, e lançado pela editora Morro Branco. E antes, como sempre, de falar mais sobre o livro, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos, para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Agora sim, sem muita enrolação, partiu falar sobre O Mar Sem Estrelas, esse livro tão maluco, tão surreal, tanta coisa na verdade que ele é. Vamos lá, partir pro vídeo. Como eu já falei para vocês agora nessa introdução do vídeo, esse aqui é um dos livros mais malucos que eu li ao longo da minha vida. Eu posso dizer facilmente que eu comecei sem entender muita coisa e terminei esse livro aqui praticamente na mesma situação. E ainda assim é um livro que ensina tanto a gente. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre os ensinamentos de O Mar Sem Estrelas, mais sobre os mistérios que se escondem nas páginas que a Erin Morgenstern escreveu, eu vou trazer um pouquinho da sinopse do livro para vocês. Nós somos apresentados a um personagem principal, que é o que está na sinopse, que é o Zachary. O Zachary, ele é um jovem estudante de universidade, ele está trabalhando, ele está fazendo uma formação relacionada a videogames, é uma pessoa um pouco reclusa e ele é fascinado por histórias. Ele é fascinado por contar histórias, por conhecer novas histórias, está sempre nos cantos lendo um livro diferente e ele tem uma história curiosa. Ele vai para a biblioteca da universidade e encontra lá um livro em que na capa, por exemplo, não consta o nome do autor, apenas o título da obra, que é chamada Doces Dores. E essa obra veio de uma doação anônima de uma instituição misteriosa, vamos dizer assim. E assim, até o início, até certo ponto do livro, que inclusive é o livro que nós começamos a ler dentro desse livro aqui, os primeiros capítulos de O Mar Sem Estrelas contam as primeiras histórias que são apresentadas pra gente no iniciozinho ali de Doces Dores, que é o livro que o Zachary pega logo no início da história dele, da trajetória dele na narrativa. Mas voltando a essa linha de pensamento, quando ele encontra esse livro e depois que ele chega até certo ponto dele, ele encontra uma história em que o menino está num beco e nesse beco ele encontra uma porta pintada de uma maneira extremamente real em que ele poderia, digamos assim, praticamente pensar que ele poderia tocar o que estava ali. Por exemplo, tocar a maçaneta da porta porque estava pintada de uma maneira muito real. E de certa forma esse menino pensava que sim, se ele fizesse isso, se ele acreditasse que isso era possível de acontecer, alguma coisa ia mudar. A vida dele ia mudar e algo muito diferente, a vida dele seria algo muito diferente. Mas ele decide não fazer isso e virar as costas. No dia seguinte, ele volta para aquele lugar e a porta pintada já não está mais lá. Ela foi passada uma tinta por cima dela. Tá, Wesley, o que é que tem de mais nessa história aqui que o Zachary encontra nesse livro? O menino dessa história, o menino que encontra essa porta ainda em sua infância, é o próprio Zachary. Munido disso, com essa história, sem entender, na verdade, por qual motivo uma história da infância dele está naquele livro, ele vai atrás de descobrir quem é o autor dessa obra ou o que está acontecendo para que isso seja algo possível. Chega em um ponto do livro que o Zachary vai encontrar uma biblioteca subterrânea que faz parte de uma sociedade secreta ou não é uma sociedade secreta e é algo surreal, é algo impossível, é algo que não faz sentido, é algo que praticamente desafia nossas compreensões da lógica. E como eu já falei antes, é com esse fio condutor não tão claro assim que O Mar Sem Estrelas vai se desenrolar, que O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, é um livro tão diferente. Facilmente eu posso garantir para você como leitor, dificilmente você vai ver um livro semelhante a Mar Sem Estrelas, porque tem isso, tem obras que são únicas dentro da proposta delas, e O Mar Sem Estrelas é uma delas. Você não vai encontrar nada parecido com isso.
É muito difícil a gente mensurar o que é esse lugar que o Zachary encontra. O Mar Sem Estrelas ele não segue uma linha totalmente lógica para a gente acompanhar. Como eu já falei, a gente começa o livro lendo uma dessas histórias que o Zachary encontra em Doces Dores. Depois a gente vai lendo outras histórias do Zachary e do próprio livro Doces Dores. A gente tem essa intercalação de narrativas e que num primeiro momento elas não parecem ter relação nenhuma. Mas aos poucos a gente vai vendo histórias dentro de histórias. Histórias do Doces Dores que acontecem de certa forma, continuam em outras obras que são apresentadas aqui. Então é uma ligação infinita, digamos assim, de narrativas que, depois de certo ponto, sim, elas começam a, pelo menos, fazer algum sentido, elas começam a se ligar de alguma forma à história do Zachary e à história que são apresentadas nos outros livros, que são, elas são basicamente como contos de fadas. Não espere ter total compreensão das coisas que a Erin Morgenstern coloca pra gente aqui, porque como eu já falei, ele não tem um fio condutor que você pare e pensar, é pra esse caminho que a história tá seguindo. Não, você não sabe pra onde o Mar Sem Estrelas está seguindo, porque nem nas 50 últimas páginas do livro a gente sabe como é que isso aqui vai acabar. Várias vezes, eu pelo menos me peguei várias vezes ao longo do livro, me perguntando, será que esse personagem tá realmente vivendo tudo isso? Será que não é tudo um sonho? E às vezes eu pensei isso. Será que não é tudo, sei lá, no final do livro a Erin Morgenstern chegar pra gente, aí como o Zachary e como outros personagens eles estudam como as histórias podem ser contadas através dos jogos, por exemplo, porque isso, ainda que não seja um total destaque na trama, a gente tem isso porque ela traz essa discussão legal de como os games podem ser uma forma tão legal de storytelling, que é, digamos assim, é contar uma história. E é isso, exatamente. E aí eu pensei, olha, será que ela tá fazendo isso? Será que ela tá narrando a história de um jogo pra gente que não faz o menor sentido? E a gente vai descobrir isso no final. E não eu posso dizer que não é isso, claro, mas ainda assim não é nada que a gente consiga de verdade mensurar ao longo de Mar Sem Estrelas. É muito difícil nós como leitores parar e entender de fato tudo o que está acontecendo. Porque o Mar Sem Estrelas ele é um livro que ele claramente não foi escrito para ler de uma vez só. Eu já vi alguns relatos, por exemplo, de alguns youtubers que leram o Mar Sem Estrelas e que praticamente, imediatamente, pegaram o livro para uma releitura ou já terminaram a história pensando, eu quero reler esse livro. E eu terminei o Mar Sem Estrelas pensando, eu vou reler esse livro futuramente porque eu tenho total certeza que eu não peguei tudo que essa história quis transmitir para mim, ainda que ela já transmita muita coisa em uma primeira leitura. Eu gosto muito de como o Mar Sem Estrelas ele é um livro sobre histórias, é um livro sobre a importância de livros e de como essa nossa paixão como leitores de verdade nos transporta para novos mundos, nos transporta para sonhos diferentes, conhecer novas realidades, conhecer novos personagens. E é fascinante o que a Erin Morgenstern faz aqui. É muito mágico a leitura de O Mar Sem Estrelas. E ela entrega tanto, principalmente nessa questão, como eu já falei, da importância de histórias. E em vários sentidos. A própria história que você está conduzindo para a sua vida. O poder de decisão que você tem. O fato, por exemplo, que tem uma personagem que aponta ao Zachary, que ele é um personagem um pouco apático, vamos dizer assim. Ele não... É um personagem difícil de tomar a própria ação. E tem um certo ponto do livro que uma certa personagem fala para ele que muitas vezes, na maioria das vezes ao longo da vida dele, ele só segue pelos caminhos que os outros apontam. Ele não consegue tomar as próprias decisões e escolher o caminho que ele acredita ser o melhor caminho para ele. Então, o Mar Sem Estrelas tem muito disso, essa mensagem da gente, como pessoa, saber construir nossas próprias histórias. Esse é um dos elementos mais incríveis de O Mar Sem Estrelas. Ainda que não de longe seja a única coisa que a Erin Morgenstern quer passar aqui pra gente. É um livro cheio de metáforas, cheio de mensagens escondidas, cheio de ligações dentro de ligações dentro de ligações. E eu sei que muitos leitores algumas vezes vai sentir falta, eu posso até falar, de alguma solidez na linha narrativa de O Mar Sem Estrelas, porque, novamente, como eu já falei, a gente não faz ideia de para onde essa história é conduzida, a gente termina o livro
entendendo pouquíssimas coisas do que acabaram de acontecer, de mensagens, poder pegar tudo da simbologia da obra, porque sim, é uma obra repleta de simbologia. Eu vi em outro dos vídeos que eu vi depois que eu assisti, depois que eu li O Mar Sem Estrelas, você vai lendo, vai descobrindo novos caminhos, você vai se sentir perdido como os personagens se sentem perdidos, porque cada vez mais são mais perguntas e perguntas e perguntas, e as respostas elas demoram a vir quando elas vêm, porque tem respostas que não vêm, e é natural quando é um livro que é feito para ser relido. A gente tem uma construção interessante de personagens que eu gostei bastante. Já falei sobre o Zachary e da apatia dele em alguns momentos da narrativa, mas eu acho que isso inclusive faz parte dentro da própria figura que ele representa dentro de Um Mar Sem Estrelas, porque tem isso, esse processo de amadurecimento do personagem até que ele se sinta capaz de escolher o próprio caminho. E aí nós temos outros personagens, o Dorian, que é um personagem bem interessante, e é um dos pontos de vista que a gente acompanha ao longo da obra. A gente tem a Mirabel, que é uma personagem fascinante, muito importante dentro dessa narrativa. A gente tem a Cat, que é uma melhor amiga do Zachary, ainda que ele seja um personagem muito difícil de considerar pessoas amigas de verdade, mas a Cat é essa personagem. Naturalmente o Zachary vai passar muito tempo fora, e a Cat, em certo ponto do livro, a gente vai ver como é que ela está vendo aquilo. Ela é os nossos olhos no mundo real. E é interessante ver a construção dela e ver a importância que ela ganha na narrativa a partir do momento que ela ganha o ponto de vista dela, que é através de diários. É muito legal isso. E a gente tem vários outros personagens. O livro ele não tem uma certa questão de vilania, não tem uma figura vilanesca e nem precisa. A gente tem, claro, o antagonismo, mas é muito delicada essa questão do antagonismo aqui em O Mar Sem Estrelas, porque é uma linha tênue que divide entre o que a gente, como leitor, está acompanhando através do ponto de vista do Zachary e das histórias que a gente acompanha em O Mar Sem Estrelas, e do ponto de vista do antagonismo desse livro, porque a gente, se não compreende totalmente os objetivos do antagonista dessa obra, faz algum sentido, pelo menos, dentro da trama, porque existe uma certa expectativa sendo criada em torno desse mundo misterioso e tem muito sobre início e fim de histórias. É outra coisa que o Mar Sem Estrelas trata bastante, sobre o início, o meio e o fim das histórias. E esse lugar misterioso, o Mar Sem Estrelas, e esse universo, essa biblioteca, essa sociedade secreta, também está passando por esse processo. Não vou falar muito mais disso, mas é curioso a gente entender que o antagonismo não é exatamente tão antagonista assim se a gente para entender as motivações dele. E assim, gente, eu não sei se eu consegui fazer algum sentido com tudo que eu falei, eu não sei se eu consegui despertar a atenção de vocês para esse livro, mas eu espero que vocês tenham se sentido intrigados com a obra, que tenham vontade de ler, porque, assim, como leitor, eu acho que se a gente é uma pessoa que é apaixonada por histórias e conhecer novas histórias, eu acho que O Mar Sem Estrelas é um livro perfeito para isso. Ele é feito para ser justamente isso. Ele é um livro para ser lido e relido e relido. Eu acho que depois de 3, 4 releituras, dificilmente a gente vai conseguir ter pegado tudo que ele está disposto a passar para a gente. É difícil botar em palavras tudo o que esse livro é. A Erin Morgenstern faz uma obra-prima, importância de narrativas, importância de histórias na nossa vida, e não só esse livro como importante para a gente, mas a gente entender a importância das nossas histórias, entender a importância das histórias que a gente faz parte, as histórias que a gente ajuda a construir. É um livro incrível, de verdade. De certeza eu tenho, esse é um livro favoritado. De nota é muito difícil dar, porque é muito particular e dar uma nota para esse livro de verdade é muito difícil. Mas de qualquer forma é um livro que vale muito a pena e eu recomendo muito a vocês. Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que eu tenha despertado em vocês a vontade de ler O Mar Sem Estrelas, principalmente se você também está curioso com O Circo da Noite, que é um livro que depois que eu li essa obra aqui da Erin Morgenstern, eu tenho muita vontade de conhecer, porque a galera fala que é um livro igualmente mágico e maluco, então eu quero conhecer mais sobre esse circo da Erin Morgenstern.
E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal. Caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.